uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Se a gente for observar a fala completa dele, o que ele está dizendo? Olha, se você observar um lugar que está vendendo um produto acima do preço, não compre lá. É mais ou menos nos postos de combustíveis. Nós observamos aí que tivemos um aumento do ICMS, o imposto estadual, então o combustível aumentou. Tem postos que estavam aumentando uma semana antes o preço do combustível, sem nenhum motivo, e depois aumentaram ainda com o aumento do ICMS. Quer dizer, tu tem a opção de não comprar naquele posto e comprar num posto que está o valor mais barato. Basicamente foi isso que ele falou, que é uma lei básica da economia. E aí as pessoas distorceram como se ele estivesse dizendo um absurdo do tipo, não coma, não se alimente. Quem falava isso era o Bolsonaro, tem falas dele gravadas aí, inclusive dizendo, tu quer arroz mais barato? Vai para a Venezuela, então. Ou dizendo o seguinte, que os mercados tinham que ter patriotismo para baixar o seu preço. Esse é o ponto central aqui, porque o Bolsonaro sim falava isso que eles estão dizendo. O Lula não falou o que estão distorcendo sobre a fala dele. Deputado Camazotto, tem falsa simetria entre as críticas a Lula e a Bolsonaro? Não, eu acho interessante porque se tirar, eu podia fazer um bingo aqui, né? Se eu tirasse as palavras Bolsonaro, extrema-direita, desinformação e fake news, sobraria pouca coisa de toda essa fala. É que sobra pouca coisa da direita daí. Sim, é sempre a mesma coisa. Assim. O que torna, na minha posição, assim, uma tarefa muito mais confortável, porque o grande guia da administração Lula nós precisamos mostrar o quão o Bolsonaro era ruim. É só isso. Ou seja, a tarefa do governo Lula vamos mostrar como Bolsonaro era ruim. Esse objeto, me parece que existe aqui, né, de novo, uma dificuldade do governo de entender que ele está errando. Vamos resgatar um pouquinho no tempo o que a gente já conhece enquanto brasileiro. Então, por que as falas do Lula repercutiram no Brasil inteiro? Por que o vídeo do Nicolas repercutiu com o Pix? Porque existe uma expectativa da população em torno daquilo que é prometido por campanha e por lideranças e depois é frustrada na medida do avanço das ações práticas do governo, né? Então, quando o Lula vai numa campanha e promete a picanha e a cervejinha e depois a picanha bate recorde de preço, existe uma frustração com relação a esses valores. E aqui não precisa entrar em governo Bolsonaro, né? Aliás, até agora eu não entendi que pandemia que nós estamos vivendo aqui para colocar em efeito comparativo ao governo Bolsonaro, né? Poderia ter uma pandemia para pelo menos colocar em algum patamar de comparação mais adequado. Em todo caso, excluindo aí a pandemia, a gente está num momento onde as perspectivas econômicas, olhando para frente, são muito obscuras. Lá atrás, a gente tinha declarações, quando eu digo, no governo Dilma Rousseff, tinha declarações, por exemplo, do Guido Mantega, ali na véspera da eleição de 2014. Nós estamos com um dos menores desempregos do mundo. A inflação está controlada, a massa salarial está crescendo, o salário mínimo aumentou 2 vezes, o desemprego é o menor. E depois a gente viu no que deu, né? A maior crise da história deste país. Né? Ou seja, essa novela o brasileiro já conhece. O brasileiro já conhece a tentativa da administração petista de mudar o seu ministro da propaganda para tentar, de alguma forma, mudar as manchetes, mudar as propagandas. Agora está cheio de propaganda na TV mostrando como o governo federal está fazendo a vida de todos mais alegre, mais contente, mais feliz. Mas na prática o cidadão não encontra isso. Encontra lá o café a preço de picanha, mas a picanha da época do Bolsonaro, porque a picanha da época do Lula já não está mais esse valor. E por aí vai, O ICMS da gasolina aumentou por causa dos estados, verdade. Mas e o diesel? Aumentou por causa dos estados ou por causa do governo federal? Bom, antes o Lula atribuía ao Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse a coragem de enfrentar o preço do combustível com a caneta, se resolveria o diesel. Bom, então está faltando coragem? O Lula é um covarde? Por quê? Porque ele não enfrenta agora esse negócio do diesel com a caneta. Embora eu acho que, economicamente, as duas soluções seriam ruins do ponto de vista econômico. Então, sim, os liberais entendem a lei da oferta e da demanda. Aliás, entendem o uso da estratégia da não procura como uma estratégia para reduzir preço. Agora, como é que tu não compra diesel?
um pouco difícil. Lembrando que o diesel... Não, lembrando só que o diesel ele está 17% quase abaixo do preço do mercado internacional, graças ao governo Lula. Caso contrário, a gente teria um diesel aí quase 20% mais caro e a gasolina a gente estaria aí com 8% mais cara, porque era a correlação que existia antes vinculada ao dólar, só para deixar claro, né?